Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Eduardo, Padre Elredo do nosso mosteiro, Padre Francisco, prezados irmãos, saudação carinhosa também a Irmã Luísa, pela boa acolhida. Como é bom celebrar sempre a palavra do Senhor e, sobretudo, essa graça maravilhosa de termos a liturgia ferial durante os dias de semana. Estamos lendo nesses dias a história de Elias, um profeta muito importante na história do povo de Deus, porque ele teve momentos maravilhosos, a vitória sobre os ídolos daquele tempo, passa também momentos difíceis, podemos dizer hoje, de depressão, de aparente distanciamento de tudo, de todos, e naquele momento sepulcral, encontra alguém que o cutuca e fala, vai, caminha, e encontra Deus na aragem, ou seja, de um vento, para mostrar a importância da oração, da meditação. No tocante ao texto de hoje, vemos então a sua intercessão para que pudesse haver então verdadeira chuva, num tempo em que havia muita seca lá em Israel. Essas 7 vezes então que Acabe faz aquilo que Elias pede, é o sinal então da graça de Deus. Temos que vencer todos os dias os 7 pecados capitais e todos os demais que sucedem a partir destes, e pedir as graças, os dons do Espírito Santo. A santa palavra do Evangelho é uma palavra fantástica, porque estamos escutando nesses dias o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7 de Mateus. É a fotografia do homem novo. Todos nós temos essa oportunidade de nos espelhar no Cristo e naqueles que viveram ao longo da sua vida o mandamento do amor. Eu, como abade do mosteiro cisterciense, em qual seguimos a regra de São Bento, em várias partes da Santa Regra, Bento fala da tolerância, não naquele sentido assim, deixa melhor, mas ele fala, tolerem pacientissimamente uns aos outros. Digo isso porque o Evangelho fala aqui de alguém que se exaspera com alguém, chamando, até que os adjetivos aqui do Evangelho são muito mais brandos do que os xingamentos de hoje, né? Jesus fala de tolo, Bom, o importante é saber conviver com aquela pessoa que Deus coloca do nosso lado. Pode ser no matrimônio, pode ser na vida comunitária, até mesmo na vida religiosa, sacerdotal. E quem sabe Deus tenha colocado até uma pessoa difícil. Para quê? Para que nós exercitemos a paciência, a humildade, através do amor e do perdão. Isto é maravilhoso. O mundo de hoje ensina o quê? Separa, processa, mata, posta coisas contra a pessoa. E o Senhor vai falar não só amar os amigos, o que seria até normal, mas amar o inimigo. E até fala aqui, se reconhecer que tem alguma coisa contra alguém, vai tu, mas eu que é a pessoa que fez, vai, desarme-a.
plantando o amor, porque nós poderemos conseguir muitas coisas com uma gota de mel do que um barril de fel. Por isso nós precisamos aprender a viver em comunidade, e é possível. Eu, por experiência já de várias décadas, né, como monge, dou graças a Deus por esse dom. Dom Urani, cardeal do Rio de Janeiro, foi aquele que me recebeu no mosteiro, foi nosso primeiro abade, depois Dom Edmilson, bispo de Guarulhos. E ao mesmo tempo a gente vê ao longo da vida comunitária momentos sim difíceis, mas também podemos dizer assim, que até arrepia, dizendo: aqui verdadeiramente é a casa de Deus, é a escola do amor de Cristo. São Bento chama o mosteiro como escola do serviço divino, e nós cistercienses, graças a São Bernardo de Claraval, é a escola da caridade, onde as pessoas estão ali não só por estarem ali, que talvez nós nem nos conhecíamos, nem nos escolhemos, mas Deus nos trouxe, como também na sua vida. Talvez Deus permitiu que entrasse alguma pessoa na sua família, através do namoro lá de um filho, uma neta, tudo mais, para que a gente possa, ainda que a pessoa tenha tido dificuldades na sua própria vida, mas Deus colocou certas situações e pessoas para que nós, como que escavemos naquele rosto tosco, naquele gênio difícil, e encontrar um Cristo que sofre e que, uma vez reconhecido como tal, pode ser sinal da bênção de Deus. Por isso que é uma palavra que nos chama a reconciliação, porque podemos muito bem fazer uma bela figura, como se diz, vindo à missa e tal, mas em nossa vida comunitária, então vai primeiro a reconciliar-te. Pode até ser que a pessoa aceite, agradeça e mude de vida. Olha, a experiência mostra muitas vezes, pode até ser que a pessoa piore, ou até se aproveite da situação. Não importa, né? Porque assim estaremos configurados com Cristo, que injustamente foi perseguido, maltratado e deu a sua vida para a salvação do mundo. É isso que é muito importante no meio deste mundo de tanta intolerância, de tantas maldades. E a igreja, sempre como servidora da caridade, através do ministério da reconciliação, através do diálogo, através da direção espiritual, aconselhamento, se torna então instrumento de paz e de pacificação para o mundo. Aqui não se trata simplesmente de não vou mexer, mas ao mesmo tempo perceberam então, a verdade tem que ser dita com caridade. Ao mesmo tempo, a convivência, reconhecer que às vezes as pessoas têm ciúme, têm inveja, fazem as maquinações, mas o importante é olhar para o Cristo. Se eu olho para o Cristo, tudo mais ficará em segundo plano. E aqui, entre tantos apoftegmas, ou seja, aquelas histórias dos antigos monges do deserto, me veio agora à mente, né? Que um dia uma lebre saiu, assim, e um cachorro foi correndo, foi latindo. Os demais cães também foram. Depois de certo tempo, cada cachorro foi parando, foi voltando. Um só continuou até o fim. Qual cachorro que foi seguindo a lebre até o fim? É aquele que tinha visto a lebre. Salvo as devidas proporções, lógico, é o Cristo. Se eu reconheço o Cristo, pode acontecer o que for. E não é que porque as estatísticas, não é porque o mundo mudou. Eu olho para o Cristo. E assim, por isso que o significado do capuz do monge recorda isso, olhar o Cristo. Quando eu era ainda adolescente, morava, né, num sítio, então tem um animal, tem um tapa, né? É para olhar para frente, porque se não tiver aquela obstáculo ali nos seus olhos, ele vai se interessar por aquela mata, aquela moita verde, por aquela fruta, aquele espiga, e vai desviar o caminho e vai então arrancar então ali. Por isso temos que olhar para o Cristo e reconhecer às vezes naquela pessoa que nos fez o mal, por inveja, por competição. Por isso que o verdadeiro cristão é aquele que, olhando para o Cristo, não se faz de vítima, chantagista, nem mentiroso, que não é carreirista, mas que não faz comparações. Ao contrário, é capaz de conhecer no outro a pessoa do Cristo, e aí pode levar adiante essa missão de Deus. Por isso que a igreja, em seus desígnios, sempre nos dá essa graça de contemplar a vida de tantos que se configuraram ao Cristo. Hoje, e até por estarmos no mês do Sagrado Coração de Jesus,
e também nas festas juninas, entre os 3 santos assim, mais populares, São João Batista, hoje Santo Antônio e depois São Pedro. Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, onde terminou a sua vida, procurou se configurar ao Cristo, reconhecê-lo até naquelas pessoas mais necessitadas da sua época. Queria ser missionário lá no Marrocos, e Deus muda os seus planos, até muda a sua instituição que participava, que pertencia, e vai então anunciar aos simples, também como intelectual, dá aulas de formação, e aí chega até a fazer milagres, até mesmo eucarístico, né? As pessoas queriam então provocá-lo, dizendo, Eucaristia, e tudo, mas ele fala, também façamos um teste, deixemos ali um animal vários dias sem comer, e põe ali a hóstia, vocês vão ver só o que vai acontecer. E todo mundo então acha ainda que isso vai atrapalhar, que vai... E assim o cavalo, né, se ajoelha diante da Eucaristia, né, e depois sim vai lá comer os pães, as plantas, né, que estavam ali. Por isso nós temos então que reconhecer Jesus Cristo. E sendo hoje quinta-feira, que São João Paulo II instituiu os mistérios luminosos, inclusive o último mistério é da Santa Eucaristia, vamos então pedir a Deus a graça de que a Eucaristia possa fazer a nossa vida, e nós como igreja sempre participemos da Eucaristia. A quem possa então participar das missas diárias, o que é uma bênção, ou missa dominical, e aqui nosso elogio para a glória de Deus, de toda a rede século XXI, das missas, programações, Padre Eduardo, Irmã Luísa, então, que há mais de 40 anos edificam o povo de Deus. Quanta coisa boa para a glória de Deus foi feita, né, neste espaço, em tantos locais. Os livrinhos louvemos, anunciamos Jesus, os programas e toda a grade, né, da rede século XXI, para que possa ser neste mundo esse pão nosso de cada dia. Então que nunca falte em nossas mesas o pão da palavra de Deus, da Eucaristia. E se no mundo hoje está de tanta seca, tanta secura, tanta aridez espiritual, como escutamos na primeira leitura, Elias, que depois foi reconhecido como o João Batista, prefigurado por ele, possa ser esse sinal da graça de Deus. Ainda que o próprio Elias tenha passado por momentos difíceis na sua vida, mas não se desesperou, oxalá possamos também dizer, o Senhor é esta chuva que amaina a secura da nossa vida e nos faz olhar com esperança para a eternidade. No final dessa Santa Missa, benzeremos então os pães, pedindo então que nunca falte em nossas mesas o pão da Palavra de Deus, mas sobretudo o pão da Eucaristia, a ser partilhado para a salvação do mundo. Que Deus nos dê a santa perseverança no caminho do bem. Reze por nós, por nossa abadia, nosso mosteiro, estar em São José do Rio Pardo, para que como sinal da presença de Deus, possamos ser no meio deste mundo, sinal da vida, da espiritualidade, para a honra e a glória de Jesus, nosso Senhor. Assim seja. Amém. Um breve momentinho de silêncio, pensemos, o que esta palavra disse para mim? Qual é a dificuldade maior de relacionamento? Traga essa pessoa agora à sua mente, pedindo a Deus o dom da paciência, de reconhecer o Cristo ferido, mas que através da minha atitude, mesmo que essa atitude não seja reconhecida, que possamos então dizer como é bom conviver com pessoas difíceis, e mesmo que elas piorem, com elas um dia chegar juntos ao paraíso.